Existem diversos enigmas antigos por aí, que é quase certo que nós nunca desvendaremos. Não por falta de vontade, mas é que muitas vezes esses mistérios ocorrem há tanto tempo que investigá-los adequadamente se torna impossível. Sem testemunhas para entrevistar e com eventos ocorridos décadas ou até séculos atrás, muitas respostas permanecem além do nosso alcance. E nessa lista, nós vamos explorar 5 mistérios que quase certamente permanecerão sem solução, desde o paranormal até o bizarro e o perturbador. Esses enigmas desafiam a nossa compreensão e nos deixam com mais perguntas do que respostas. Afinal, quem não gosta de uma boa dose de mistério para aguçar a mente? Então, prepare-se para mergulhar no desconhecido, pois esses mistérios nos desafiam a pensar além do óbvio. Quem sabe, talvez você mesmo queira se tornar um detetive amador e tentar desvendar esses enigmas por conta própria depois de ouvir sobre eles. Está pronto para essa jornada intrigante pelo passado? Número 5. As cartas de Circleville. Era verão, em 1977. E tudo começou com uma carta anônima enviada para uma mulher na pequena cidade de Circleville, Ohio. Ao abrir essa carta, ela se deparou com uma caligrafia estranha e desajeitada, revelando que alguém a estava observando e sabia sobre a sua família, incluindo o fato de ela ter filhos. O conteúdo ainda mais perturbador revela um segredo, o caso que ela mantinha com o superintendente da escola local. Naturalmente, ela ficou com medo, mas as coisas tomaram um rumo ainda mais sombrio quando seu marido também recebeu uma carta, informando-o sobre o caso e encorajando-o a tomar medidas drásticas. Após semanas de tensão e indecisão, o marido, enfurecido, decidiu confrontar o autor das cartas. Infelizmente, sua determinação resultou em um trágico acidente de carro, deixando mais mistérios no ar. Ao longo dos anos seguintes, as cartas continuaram a chegar, não apenas para a mulher inicial, mas para dezenas de outros residentes de Circleville. Essas cartas continham detalhes pessoais e acusações violentas, lançando a comunidade em um estado de paranoia. Mesmo com a polícia investigando, o responsável pelas cartas e o motivo por trás delas continuaram desconhecidos. Até hoje, o mistério de Circleville permanece, deixando a comunidade e todos os que ouvem falar dele perplexos. Quem era o autor das cartas e por que ele escolheu espalhar o caos por uma pequena cidade? As respostas permanecem envoltas em segredo, tornando esse caso uma das histórias mais intrigantes e assustadoras de todos os tempos. Número 4. O caso das máscaras de chumbo. Em 20 de agosto de 1966, um garoto empinando pipa em uma colina isolada perto do Rio de Janeiro, Brasil, encontrou os corpos de 2 homens. Ele imediatamente correu para informar a polícia, mas devido ao terreno difícil, os socorristas só puderam recuperar os corpos no dia seguinte. Quando finalmente chegaram, encontraram uma cena estranha: 2 homens mortos, vestidos com ternos formais, capas de chuva e máscaras de chumbo nos olhos. Era confuso, já que não havia razão para eles estarem tão bem vestidos naquela colina. Ao lado dos corpos havia uma garrafa de água vazia, toalhas molhadas e um caderno com instruções cronometradas que dizia: 16h30, esteja no local especificado. 18h30, ingerir as cápsulas. Após o efeito, proteger os metais e aguardar máscaras de sinal. Isso deixou os investigadores confusos e muito assustados. Os homens foram identificados como técnicos eletrônicos chamados Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, e foram vistos pela última vez por suas famílias 3 dias antes de o menino encontrar os seus corpos na encosta. No entanto, antes que os legistas pudessem revelar mais detalhes, os corpos já estavam muito decompostos devido ao atraso na autópsia. Assim, o mistério permanece. O que levou esses homens a vestirem-se daquela maneira e o que significavam as estranhas instruções encontradas com eles? Até hoje, ninguém sabe ao certo. Número 3. A intrusão de sinal de transmissão de Max Headroom. Na noite de 22 de novembro de 1987, os telespectadores de Chicago, Illinois, foram surpreendidos por um evento extraordinário. Uma pessoa desconhecida conseguiu invadir 2 transmissões de televisão diferentes na cidade, e sua identidade permaneceu um mistério. Tudo começou com o breve sequestro de uma grande rede durante o horário nobre das 21 horas, da WGN-TV. Enquanto a emissora estava apresentando seu segmento esportivo, de repente, uma figura usando uma máscara do Max Headroom aparece na tela, balançando de forma errática em frente a um painel de metal. Um zumbido alto acompanhou a invasão do vídeo, que durou apenas 17 segundos, pois os engenheiros da WGN agiram rapidamente para retomar o controle do canal.
2 horas depois, veio a segunda invasão, dessa vez na WTTW, afiliada da PBS, durante a transmissão de um episódio de Doctor Who. Como não havia engenheiros de plantão na época, a invasão durou mais de 90 segundos. Durante esse tempo, o mascarado Max Headroom fez referências bizarras a várias coisas, enquanto uma mão feminina o repreendia como um mata-moscas. Apesar das investigações da Comissão Federal de Comunicações, o responsável por essa façanha nunca foi identificado. Quase 40 anos depois, é improvável que descobramos quem estava por trás desse hackeamento extremamente aleatório. No entanto, esse incidente preocupou a FCC e as redes de televisão, pois mostrou o potencial para hackers utilizarem transmissões em massa para propósitos nefastos. Número 2. A colônia perdida da Groenlândia. Os nórdicos colonizaram a Groenlândia por volta do século X, ou até antes, estabelecendo uma colônia que permaneceu ativa por mais de 500 anos. No entanto, no final do século XV, essa colônia misteriosamente desapareceu sem deixar vestígios. Historiadores e arqueólogos ainda se perguntam sobre o que aconteceu e por que as pessoas abandonaram a colônia. Existem diversas teorias sobre o desaparecimento da colônia. Alguns sugerem que mudanças ambientais tornaram a vida na região mais difícil, forçando os colonos a partir. Outras acreditam que conflitos com os povos indígenas locais podem ter levado à violência e à fuga dos colonos. Há também a hipótese de que a falta de apoio da Europa frustrou os colonos, levando-os a buscar uma nova vida em outro lugar. Alguns especulam que uma praga que assolou a Islândia e a Noruega no final do século XV pode ter incentivado os colonos a retornarem para casa em busca de segurança. O aspecto mais intrigante desse mistério é que a colônia parece ter sido abandonada de forma organizada e ordenada. Se fossem ataques inimigos, esperaríamos encontrar sinais de destruição, mas não há evidências disso. A fome também parece improvável, pois não há indícios de que os colonos estivessem passando por extrema escassez. Apesar dos séculos que se passaram, é provável que nunca conheceremos a verdadeira causa desse desaparecimento em massa. A colônia perdida da Groenlândia continua a intrigar e fascinar aqueles que buscam desvendar os seus mistérios. Número 1. A Praga Dançante. Em julho de 1518, na cidade de Estrasburgo, na Alácia, hoje perto da França, uma mulher chamada Frau Troffy começou a dançar descontroladamente nas ruas. Ela continuou dançando por dias sem parar, sem que houvesse um motivo aparente para sua dança. Logo, outras pessoas se juntaram a ela e o evento se transformou em um caso notável de histeria coletiva. Os registros da época sugerem que entre 50 e 400 pessoas participaram dessa praga da dança, que durou semanas. As razões por trás desse fenômeno são objeto de muita especulação e debate entre os historiadores. Uma teoria comum é que isso foi causado por uma histeria em massa, induzida pelo estresse. Outras teorias sugerem que a ingestão de centeio contaminado por fungos pode ter causado ergotismo, contribuindo para as danças desenfreadas. Alguns até sugerem motivos religiosos para o comportamento. No entanto, as causas exatas permanecem desconhecidas. Independente das razões por trás disso, a praga dançante de 1518 permanece como um dos fenômenos mais estranhos envolvendo seres humanos já registrados. Embora seja improvável que tenha sido causada por alienígenas ou forças sobrenaturais, as verdadeiras causas desse evento provavelmente permanecerão um mistério para sempre. Então, qual desses mistérios você achou mais intrigante? De onde veio esses? Tem muito mais. Comenta aí se você quiser a parte 2. Já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum fato curioso.